assim, de cara limpa. E, gente, Deus tem falado comigo desde ontem. Deixa eu tentar explicar de uma forma simples e talvez um pouco rápida. Eu tenho um ingresso para ir pro show do Detonautas. É um evento chamado Carna Rock. E eu tô desde ontem com um incômodo, sabe? Eu já tenho esse ingresso já faz uns dias. E eu tô desde ontem com um incômodo no meu coração pra eu não ir. E tá, ok, eu não sei, sei lá, eu não sei explicar o incômodo. E aí, eu não sei explicar isso pra vocês, mas eu senti como se Deus estivesse me chamando pra ir pro monte. Não sei explicar como é isso, como que é essa sensação. Essa é um chamado, ele tá falando comigo, tipo, vai pro monte, vai pro monte, vai pro monte. E aí de manhã eu já tinha desistido de ir pro tal do Carna Rock e pra ir pro monte. E aí quando foi de tarde, eu mudei de ideia, eu fiquei com medo porque estavam falando que tava tendo assalto lá no monte, né? E eu tô sozinha, não tem ninguém comigo, só Deus. E aí eu fiquei com medo, eu falei assim, não, acho que eu vou deixar pra ir, tipo, no nascer do sol e não no pôr do sol. O nascer do sol é mais tranquilo, é menos perigoso. E aí eu decidi de volta ir lá pro tal do Carna Rock, que eu já tinha comprado o ingresso, que na verdade é pra ver um show do Detonautas, é uma banda da minha época de adolescência. Tá bom, decidi, avisei pra minha amiga que eu realmente ia e tal. E aí eu deixei as crianças na minha sogra e fui pra casa e dormi. E acordei com o meu coração gritando que é pra eu ir pro monte. Gente, eu não sei explicar pra vocês como é isso. Eu não sei explicar, eu esqueci meu óculos. Mas é uma sensação, é um chamado, é uma coisa que eu não sei explicar. Se alguém aqui já passou por isso, vai entender o que eu tô falando. Então, é isso. Eu abandonei o Carna Rock e eu tô indo pro monte agora, no horário do pôr do sol, né? Ainda tá de dia, ainda são 5h30 da tarde. E eu tô indo pro monte de oração. Vou tentar fazer o possível pra levar vocês comigo, né? Porque, claro, eu tô com receio por conta do que tem falado, mas eu tô vendo bastante policiamento. Eu tô indo por um outro caminho que eu não tenho costume de ir. Ele é um pouquinho até mais longe, que é pelo anel viário que chama. Só que se eu for, eu tô com medo de ir por outro lugar e tal, né? Não sei, eu tô sentindo que é pra ir por aqui. Então eu vou. É uma volta um pouco maior, mas eu tô sentindo que é pra ir por aqui. E é isso, vamos pro monte de oração. Seja o que Deus quiser. Tô tendo que descer. Por um lado é bom, porque eu resolvi parar e olhar pra baixo. E eu vi que eu deixei o farol do carro aceso. Então eu vou voltar. Já tava quase lá em cima. Vou voltar, desligar o farol e aí eu subo de novo. Ei, Fernanda. Gente, olha aqui. Pensam, que coisa incrível. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito demais. Olha isso. Que incrível. Já começou a anoitecer. Tô muito cansada. Tô na metade do caminho. Ali faz uma curva e sobe mais um pouco. Mas eu vou conseguir. É a segunda vez que eu venho sozinha por um monte. Vai dar certo. Gente, lá onde vai o pastor é um topo. Então, falta pouco. Eu
chegar lá antes de anoitecer. Eu consigo. Assim, mas eu tô aqui, ó, meu dedinho. Eu vou descer porque já tá muito escuro. E eu tô sozinha e eu não tô vendo mais ninguém. Então, tô compartilhando a minha localização com uma amiga que sabe que eu tô aqui. E é isso. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Gente, agora são 8 horas da noite. Eu acabei de chegar na cidade. Eu falei pra vocês que Deus tava mandando eu ir lá. Eu falei que Ele tinha alguma coisa pra mim lá. E é batata, gente. Quando Deus mandar você fazer algo, faça. Porque Ele quer falar com você ou Ele tem algo pra você. Eu acabei de chegar na cidade e tá tendo muito policiamento por conta do carnaval. Então, assim que eu chegar em casa, eu sento pra contar pra vocês exatamente tudo o que aconteceu e o que Deus falou pra mim. Ok, já estou em casa e vou contar pra vocês que experiência foi essa e tudo que aconteceu. Algumas coisas vocês viram, por exemplo, bom, eu vou tentar, eu não vou tentar resumir, mas eu vou tentar me lembrar exatamente do que aconteceu. Mas eu tava com incômodo desde ontem pra eu não ir nessa festa que eu queria ir. Se chama Carna Rock. Já com ingresso, com tudo. E eu tava muito incomodada mesmo. E eu acordei hoje de manhã e eu acordei, vocês viram no vídeo anterior, foi de manhã bem cedinho, eu gravei e mandei pra vocês. Eu tava bem abalada, hoje é um dia difícil, né? Que é o aniversário de morte do meu marido. E eu tinha decidido que eu ia no monte, hoje à tarde. Geralmente eu vou pela manhã. Eu tenho medo de ir no pôr do sol, porque tava tendo assaltos por lá, né? Pelo menos é o que as pessoas diziam. Então, na verdade, eu nunca tinha ido nesse horário. Mas aí eu tinha decidido que eu ia. Aí comecei a viver o meu dia, fui almoçar com os meninos, a gente foi no cemitério, fazer uma oração pelo pai deles. Depois eu deixei eles lá na casa da minha sogra e vim pra casa. Só que eu falei pra minha amiga, eu já tinha dito pra minha amiga que eu ia pro monte, que eu não ia pra festa. Depois ficou na minha cabeça, começou a me dar um medo de ir pro monte, sabe? Um negócio inexplicável. Aí eu pensei, eu acho que não é pra eu ir. Vou desistir, vou outro dia. E aí eu já tinha avisado a minha amiga que eu tinha desistido de desistir de ir pra festa. E que eu ia pra festa com ela, né? Aí eu vim pra casa, eu falei, a gente já tá velhinha, eu vou dar uma descansada antes de ir. Agora são 9 horas, era pra eu estar lá. Daqui a pouco começa o tal do show. E eu dormi, eu acordei 4 horas da tarde. O meu coração tava gritando de um jeito que eu não sei explicar. Dentro de mim, algo dizia assim, vai pro monte, vai pro monte, vai pro monte, vai pro monte. 5 minutos eu sempre faço, escrevo num papel os meus pedidos, os meus agradecimentos. Então, em 5 minutos eu fiz, eu não tinha preparado nada antes, porque eu tinha desistido de ir. 5 minutos eu fiz, eu não tinha água gelada.
Ainda botei a garrafa, botei no congelador, mas não deu tempo, ela foi fria. E ela ficou fria o tempo inteiro que eu tive lá. Que eu falei, meu Deus, eu só tenho essa água, não deu tempo de gelar. Se eu parar pra comprar outra, vai demorar muito. Então, mantenha essa água fresquinha pra mim, por favor, gente. Deus manteve a água fresquinha o tempo inteiro. Enfim, voltando. Peguei, arrumei a mochila, não levei bolsa, nem carteira, nem nada. Eu arrumei só a mochila, com a Bíblia dentro, meu telefone, uma bombinha e a água. Tava bem leve a mochila. E fui pro monte, fui orando. Antes de sair de casa, eu falei, Deus, se for da sua vontade, então que dê certo. Mas se não for pra eu ir, então não me deixa nem sair de casa. Mas eu saí. E eu fui. Né? Quando eu cheguei no monte, eu comecei a mostrar, gravar um pouquinho pra vocês, mostrar onde é que eu tava e tal. Eu comecei a subir. Quando eu tava lá em cima, gente, geralmente eu vou assim, ó. Quando eu vou sozinha, eu levo um fone de ouvido, eu coloco louvor e eu vou louvando e orando até lá em cima. Então, tipo, eu entro dentro de mim, assim, eu esqueço do que tá ao meu redor e simplesmente vou. Quando eu tava quase na metade do caminho da subida do monte, eu resolvi parar e olhar pra trás pra ver o pôr do sol. Foi aí que eu vi que eu tinha esquecido o farol do carro ligado, eu tive que descer tudo de novo. Eu mostrei pra vocês também, eu gravei pra vocês. Quando eu cheguei lá embaixo, chegou mais um carro, já tinha alguns carros lá. E desceu um homem. E eu senti uma coisa que não era medo, tá? Eu senti uma coisa e, enfim, ele passou por mim, eu cumprimentei, graça e paz. Fui lá desligar o farol e voltei. Então ele subiu na minha frente, mas eu via ele. Eu cheguei até a mostrar pra vocês. No caminho eu falei assim, gente, o topo é lá, tá vendo aquela pessoa de branco, aquele pastor subindo lá? Lá é o topo. Eu mostrei pra vocês, é essa pessoa. E aí eu fui subir e ele foi justamente para o lugar onde eu sempre gosto de orar. Eu oro no lugar que ele foi. E aí eu pensei assim, não, ele deve estar com o mesmo propósito que eu. Se eu tô indo sozinha, é porque eu quero orar sozinha. Então eu não quis, tipo, ir pra lá pro mesmo lugar que ele. Então eu fui pra outro lugar. Mas de onde eu tava, dava pra ver ele. Como tava, ainda tinha bastante gente lá em cima, mas eu comecei a perceber que as pessoas estavam indo embora. E eu fiquei pensando, né, não, quando esse cara descer, eu vou descer atrás. Era 7 horas, eu queria ficar mais um pouco no monte. Eu até tinha avisado minha amiga, porque ela ficou, tipo, me acompanhando. Eu mandei minha localização em tempo real e tal, só por medidas de segurança mesmo. E eu tava muito bem lá em cima. Eu até falei pra ela assim, olha, é 7 horas, mas eu não vou descer ainda. Eu vou demorar um pouquinho, eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Quando eu falei isso pra ela, eu percebi que só tava eu e esse cara no monte, esse pastor. E que ele tava indo embora. Quando ele começou a ir embora, ele ligou a lanterna do celular, aí começou a me dar muito medo. Eu comecei a sentir um medo que eu não sei explicar. Eu não tava sentindo medo, eu tava muito bem. Aí eu fiquei assim, não, eu não vou ficar aqui sozinha, eu vou descer atrás, vou embora também. E aí eu fui. Eu comecei a descer, liguei a lanterna do meu telefone, eu tava com medo de ligar, eu queria conseguir enxergar o caminho sem ter que ligar a lanterna, mas já não dava, tava muito escuro. E aí eu fui indo, né? Ele tava bem na minha frente, mas depois quando eu cheguei na metade do caminho do monte, eu vi que ele diminuiu o passo, mas eu não senti medo. E na verdade, quando eu tava descendo, eu até pensei em gritar pra ele me esperar pra eu não descer sozinho. Mas eu fiquei com vergonha. E aí, tá bom, desci, ele desceu também, ele tava guardando as coisas no carro dele. E aí, gente, lembra que eu falei que eu sempre subo e desço louvando, escutando? Eu resolvi descer sem ouvir nada. Porque eu pensei assim, se tiver um barulho de alguma pisada ou barulho de bicho, se eu tiver com fone de ouvido, eu não vou ouvir. Então eu desci não ouvindo nada. E na hora que eu passei, que eu cheguei lá embaixo, que eu passei pra ir pro meu carro, ele falou assim, você queria ficar mais tempo lá em cima? Aí eu falei, eu queria, só que eu fiquei com medo. Então, quando o senhor desceu, eu resolvi descer atrás. Aí ele falou assim, Deus pediu tanto pra eu orar com você lá em cima, mas eu fiquei com medo de chegar em você e você ficar com medo, ou se sentir coagida, constrangida. Aí eu falei assim, eu só acredito que eu passei o tempo inteiro, desde que eu lhe vi, com vontade
de ficar perto do Senhor, eu não sei explicar o porquê. Aí ele perguntou meu nome, eu falei, aí ele falou assim, Fernanda, eu não ia vir aqui hoje. Eu vim porque Deus literalmente me tirou da cama e me mandou vir. E agora eu entendi o porquê. Porque desde a hora que eu te vi, eu senti que eu precisava falar contigo. E eu percebi que tanto quando ele estava subindo, tanto quando ele estava descendo, ele tava olhando, ele parava e olhava pra mim, e virava e continuava. Quando a gente tava lá em cima, que ele tava orando lá no canto dele ou no meu, ele também virava, olhava pra mim e... enfim. E aí eu falei pra ele, eu só acredito que eu também não ia vir, eu tenho um costume de vir de manhã, eu não venho esse horário porque eu tenho medo, é escuro e tal, falavam que tava tendo muito assalto. E ele falou assim, eu tenho uma palavra pra você. Ai, gente... E ele falou assim, exatamente, tipo, ele respondeu perguntas que eu já tinha feito para Deus há um tempo, tirou algumas dúvidas. Eu creio que é Deus dando uma resposta, né, daquilo que eu tava assistindo no meu coração. E também falou umas coisas que eu precisava ouvir, que eu não vou expor aqui, é uma coisa muito pessoal, é uma coisa minha com Deus. E gente, eu acho que com o tempo, já tem, eu acho que 1 ano que eu tô aí nessa busca, e que eu tenho me dedicado e orado e louvado a Deus, sabe? Procurado Deus. E eu sinto que eu comecei a ficar um pouco mais sensível, sabe? A voz de Deus, a saber quando é Deus que tá falando comigo e quando não é. Eu nunca tenho certeza absoluta, tô muito nova nisso ainda, eu ainda não aprendi direito como eu tenho que fazer. Mas hoje, era uma certeza tão grande de que Deus estava me mandando ir pro monte, era uma certeza que eu não sei explicar para vocês. Gente, sempre que Deus mandar você fazer algo, faça. Obedeça, faça, obedeça. E tem uma frase que veio na minha mente também, assim que eu me despedi do pastor, que depois ele falou pra mim que realmente ele é pastor, e a voz veio na minha cabeça, né? Deus não une pessoas, ele une propósitos. E eu não tô falando de relacionamento amoroso, porque às vezes Deus coloca uma pessoa na sua vida, no seu caminho, e não é necessariamente você ter um envolvimento amoroso, pode ser qualquer tipo de relacionamento. Quem sabe por que Deus colocou esse pastor na minha vida? Eu pedi pra ele, tira uma foto comigo, porque eu acho que ninguém vai acreditar quando eu falar isso. Vou botar uma fotinha aqui pra vocês. Mas Deus não une pessoas, ele une propósitos. E ele vai encontrar diversas formas de falar pra você o que você precisa ouvir. E uma das coisas que ele falou pra mim, que assim, sabe, que deixou meu coração bem quentinho, é que ele disse que Deus estava vendo o meu esforço. Que eu ia ser honrada e que ele ia tirar essa tristeza do meu coração. Gente, é uma coisa assim que não tem explicação, mas aquilo que vem de Deus não precisa de explicação, simplesmente é o que é e acabou, sabe? E é isso que importa. Enfim, eu cheguei, comi uma coisinha e eu preciso tomar um banho, que eu tô suja do monte, que eu suei pra caramba, porque eu sou gordinha e subir um monte não é fácil. Então eu vou tomar um banho, mas eu precisava... Ai, graças a Deus que eu gravei, assim, porque é inexplicável, gente, é inexplicável. Deus, ele fala com a gente, sabe? Se você tiver sensível pra ouvir, pra entender e pra perceber quando é Deus agindo, é tão incrível, é tão maravilhoso, é assim... É surreal, é muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bem diferente do que vocês estão acostumados, mas é um vídeo muito importante pra mim, porque hoje foi um dia importante. E eu achei que eu fosse terminar esse dia... Na verdade, eu achei que eu fosse terminar esse dia na balada.
Porque eu ia pra esse show. Mas não, eu vou terminar o meu dia na presença de Deus e foi a melhor escolha que eu fiz. Foi escolher Deus. Foi a minha melhor escolha com toda certeza, toda certeza. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.